Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes da gente começar a entrevista com o professor Carlos Alberto dos Santos, professor doutor Carlos Alberto dos Santos, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá o like. Bem, a nossa conversa hoje é sobre radioatividade. Professor, muito obrigado. Professor, alguns livros didáticos atribuem a Becquerel a descoberta da radioatividade. Esquecem muito da Madame Curie. Conta um pouquinho dessa história pra gente, professor. Bom, muito obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. De fato, bom, a descoberta a física moderna tem alguns eventos capitais, né, para o surgimento. A física moderna, que a gente considera hoje como física moderna, é aquilo que foi desenvolvido no final do século XIX e começo do século XX. Né? Depois, nos anos 40, vira o que a gente considera hoje de física contemporânea. A física moderna surge com a descoberta dos raios-x. O raio-x foi descoberto em 1895, não é, pelo Röntgen, e isso causou um impacto enorme no mundo inteiro. Né? E todos os laboratórios importantes do mundo tentaram fazer experimentos para reproduzir o raio-x que o Röntgen tinha descoberto. Isso foi no final, o raio-x foi descoberto no dia 8 de novembro de 1895. No começo de dezembro, o Röntgen apresentou uma palestra numa academia de ciência da Alemanha e mandou para personalidades científicas do mundo inteiro uma radiografia da mão da sua esposa e com o texto da palestra que ele tinha apresentado. O Poincaré, que era a grande personalidade da ciência francesa na época, era um matemático, um cientista, um filósofo. Ele, no comecinho de janeiro, numa das reuniões da Academia de Ciência da França, ele apresenta os resultados do Röntgen, da descoberta do raio-x. Ele dá uma palestra sobre a descoberta do raio-x. E o raio-x, o fenômeno acontecia em um tubo de vácuo, né? Ninguém sabia exatamente o que era o raio-x. Né? Então passaram muito tempo o pessoal querendo descobrir o que era exatamente o raio-x. Mas o Poincaré, o vidro onde ocorria o fenômeno da produção do raio-x, o vidro emitia uma espécie de fluorescência. E nesta reunião, o Poincaré levantou uma hipótese, uma conjectura, hoje é conhecido como a conjectura de Poincaré, onde ele faz a conjectura de que o raio-x surge daquele local ali, onde acontece a fluorescência no tubo. Então, é material fluorescente, por algum mecanismo que ninguém conhece ainda, que está no tubo, que produz o raio-x. Isso foi a hipótese do Poincaré. Essa hipótese está absolutamente errada. Tá? Mas ele levantou essa hipótese. O Poincaré era uma personalidade. O Becquerel, o Antoine-Henri Becquerel, estava na reunião, ele era da academia. Aliás, o Becquerel é de uma família famosa. O avô dele era da academia, depois o pai dele era da academia, depois ele era da academia. E o avô dele, o pai dele e ele mesmo trabalharam muito com material fosforescente. Então, quando o Poincaré levantou a hipótese de que o raio-x era produzido pela fosforescência, ou pela fluorescência, só um parênteses. A diferença entre fluorescência e fosforescência é só o tempo em que ocorre o fenômeno. Né? Então, os dois materiais, fosforescente e fluorescente, são os mesmos materiais, é só diferença de tempo. Bom, a fosforescência é mais longo prazo, a fluorescência é um fenômeno rápido. Bom, então, o Becquerel, como era a família, o avô, o pai e ele, trabalhavam com materiais fosforescentes, quando o Poincaré disse aquilo, ele logo, imediatamente pensou, bom, eu estou com a faca e o queijo, eu estou cheio de material fosforescente em casa e vou tentar produzir. Qual é que era a hipótese?
Aí o Becquerel fez, qual é a hipótese? É que se esse negócio vem de um material fosforescente, então se eu excitar o material fosforescente, por exemplo, com a luz do Sol, esse material vai emitir uma radiação chamada de raio-x. Então aí ele e vários outros fizeram experimentos disso. Então como é que você observa o raio-x? O Röntgen já mandou para todo mundo uma radiografia. Então o raio-x excitava uma chapa fotográfica. Então onde o raio-x batesse na chapa fotográfica, ela ficava preta, onde não batesse, ficava branca. Então você via... Bom. Então o Becquerel começou a fazer um experimento. Qual era o experimento? Ele pegava... Então ele vai em casa. O Becquerel era tão rico que ele não usava o laboratório da universidade, ele usava o laboratório que ele tinha em casa, né? Que já vinha do avô dele, passou para o pai, passou para ele. Já vinha de geração, né? Já vinha de geração. Então ele foi em casa e catou, ele tinha inúmeros materiais fosforescentes, inúmeros. Não se sabe por quê, ele não tinha razão para aquilo, então foi absolutamente por acaso, ele pegou o uranilo duplo, né, de urânio. Né? Pegou um sal de urânio. Aí, com este sal de urânio, então é um material fosforescente como outro qualquer material. O sal de urânio era fosforescente como outro qualquer. Ele podia pegar um sal, podia ter pegado de cálcio. Aí ele pegou de urânio. Então ele pegava esse material, envolvia numa chapa fotográfica e cobria isso com material protetor para que a chapa fotográfica não fosse excitada pela luz do sol. Botava no sol, depois retirava, revelava a chapa. Se tivesse manchada, era porque o material emitia uma radiação que ele supunha ser por causa do sol. Então é importante do ponto de vista de epistemologia, de história da ciência, né, e de filosofia, de tudo isso, de metodologia científica, é importante atinar para esse fato. A hipótese era que a luz do Sol excitava o sal de urânio. A excitação da luz do Sol no sal de urânio fazia com que o urânio emitisse raio-x. Isso era a hipótese. Então ele fez experimentos e ele via a chapa fotográfica manchada. Então era por causa disso. Ocorre que, isso foi em fevereiro de 96, ocorre que naqueles dias de fevereiro que ele planejou uma experiência, o céu, como é mais comum nesse período, o céu em Paris estava completamente encoberto, não tinha sol. Então ele não pôde fazer o experimento porque não tinha sol. Estava tudo montadinho na gaveta. Não pôde fazer. E ele não pôde fazer durante 2 dias. Então a gente não sabe. Isso é importante saber. A gente não sabe. Ele também não sabe, não explicou. Por que é que ele pegou um sal de urânio? Foi por acaso. Segundo, num dia específico lá, que ficou 2 dias sem fazer o experimento, ele resolveu revelar o filme. Ele não tinha nenhuma razão para fazer isso, e ele, na comunicação que ele faz na Academia Francesa, ele diz: passou 2 dias, eu resolvi revelar o filme. Ele disse o seguinte: quando ele botava no sol, aparecia uma mancha. Então, porque o sol excitava o material e manchava. Como ela estava guardada lá, e ele não fez a experiência, ele levantou a hipótese de que a mancha ia ser mais fraca do que quando estava no sol, porque não tinha sido no sol. Então ele fez essa hipótese. Por isso que ele revelou. Então ele revelou para mostrar que a mancha ia ser mais fraca do que a mancha quando estava no sol. Isso 2 dias depois. 2 dias ela parada ali. Quando ele revelou, a mancha era muito mais intensa. Muito mais intensa. Bom, aí baratinou toda a cabeça do Becquerel, né? Aí, isso não tinha explicação. Pela hipótese da fosforescência, porque não tinha luz do sol e é mais fósforo. Por que isso? Bom, isso é fevereiro, ele apresenta em março, fevereiro, março de 96. E ele começa a levantar hipóteses completamente absurdas, porque ele está fixado na ideia da fosforescência. Só um parênteses, isso é 1896. 1896.
Então ele levanta a hipótese de que aquele material que estava mais escuro, porque o sal de urânio tinha sido excitado um tempo atrás, e ele mantinha a excitação. Aí ele deu um nome a isso de fosforescência infinita. Então, quer dizer, o material fosforescente, no caso o sal de urânio, uma vez ou outra levou o sol, ficou com aquilo e fica mantendo a vida toda. Bom, essas explicações não conseguiu, essa teoria não conseguiu explicar vários resultados, né? Ele não percebeu duas coisas. Primeiro, ele fixou-se na ideia de que o negócio vinha da fosforescência. Ele não percebeu que aquilo era um fenômeno novo. Não era da fosforescência, era um fenômeno novo. E era um fenômeno novo só apresentado por alguns materiais, não com todos os materiais. Ele não sabia, não percebeu isso. Ele devia ter testado vários materiais, testou alguns, mas... Aí um dia ele fez o experimento com uma folha de urânio puro, não de sal de urânio puro. Aí ele fez o experimento, já não botava mais no sol, simplesmente envolvia, né, com urânio puro. E aí apareceu a mancha. Aí, ao invés dele dizer, opa, aqui tem alguma coisa esquisita, porque o urânio metálico não é fosforescente. E a hipótese, a teoria dele é que o raio-x vinha de um fenômeno fosforescente. Se o urânio metálico produz, isso não casa com fosforescência. O urânio metálico não é fosforescente. Ele, ao invés de ele dizer isso, ele diz, opa, tem problema aqui. Não, sabe o que ele diz? Ele diz, descobri urânio metálico é o primeiro material metálico que é fosforescente. Mas não é. O metálico não pode ser fosforescente. Mas ele forçou a barra. Então, para os estudiosos de filosofia e metodologia da ciência e epistemologia, essa questão é super importante. O Becquerel estava fixado na ideia da fosforescência, ele não conseguiu livrar-se do paradigma antigo dele, que da fosforescência, ele não conseguiu, mesmo com a evidência do urânio metálico, ele não conseguiu se livrar, ele forçou a barra para dizer que o urânio metálico era fosforescente, o que é um equívoco brutal. Para quem conhece fosforescência, é um equívoco brutal. Então ele estava se vangloriando de ter descoberto um metal que é fosforescente. Está errado. E ele então fez vários experimentos, 96, 97, no começo de 98, ele parou, todo mundo parou, porque não havia explicação para vários experimentos, ninguém explicava aquela coisa toda, a teoria dele não funcionava. E aí a coisa ficou parada. Nesse momento, isso é abril de 98, a Madame Curie está procurando um assunto para ser a tese de doutorado dela. Tá? Então ela está lendo a literatura, procurando o que vai fazer na tese dela, né? Lê aqui, lê ali. Aí ela descobriu os artigos de Becquerel e de vários outros na Academia de Ciências. E ela leu, descobriu e disse, opa, aqui tem coisa aqui que precisa ser trabalhada. Né? Porque os caras pararam de produzir, ninguém explicou nada, não tem nenhuma explicação. Esse é um assunto bom para fazer uma tese. Né? E aí começou a trabalhar. Sozinha ela era casada com o Pierre Curie, que já era professor, ela não era nada ainda. Né? Então ele já era professor da universidade. Ele conseguiu um sótão lá na universidade muito insalubre, muito ruim, lá no subterrâneo lá, né? No subsolo. Ela ficou trabalhando ali nas condições mais impróprias possível, né? E aí ele começou a trabalhar com vários materiais. Né? Vários minérios. E logo ela sacou que o urânio estava no meio da história, né? Então aí começou a fazer uma coisa e ela logo descobriu que aquele fenômeno não era fosforescência. O primeiro trabalho que ela publica, ela já diz isso. Não era fosforescência, era um novo fenômeno. Aí ela deu o nome de radioatividade, foi ela que deu o nome, que vou chamar de radioatividade. E só alguns materiais
produzem isso, que eu vou chamar de materiais radioativos. Então ela deu o nome de materiais radioativos e deu o nome de radioatividade ao fenômeno. E o que o fenômeno não era o fenômeno da fosforescência infinita do Becquerel. Bom, então ela percebeu logo isso. Aí ela continuou trabalhando. Ela morreu de câncer porque manipulou muito material desse ao longo de anos, né? E aí ela começa a trabalhar com o material e descobre que um determinado material lá, a Brenda, que é um outro minério, que tem urânio no meio, né? E ela descobriu que neste material, esse material tinha uma radioatividade. Bom, então, por que é que ela conseguiu então dar esse pulo do gato? Qual foi o pulo do gato que ela fez? É o seguinte, todos os trabalhos do Becquerel e de todo mundo que fazia na época, era feito com sensibilização de uma chapa fotográfica. Uhum. A precisão dessa sensibilização é horrível. Você não dá para fazer estudo quantitativo daquilo lá com a mancha que se produzia no filme. O Pierre Curie, com o irmão dele, tinham inventado, há uns anos atrás, o que chama-se balança de quartzo, de piezoelétrico, que até hoje em dia é usado nos laboratórios de pesquisa. Em várias balanças sensíveis, muito sensível também é usado. Então é o seguinte, você tem o quartzo, se você faz uma pressão no quartzo, ele gera uma corrente elétrica. E se você, ao contrário, joga uma corrente elétrica numa folha de quartzo, ele muda as dimensões. Chama-se efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico, então, foi usado por Pierre Curie e o irmão dele para fazer uma balança que chama-se hoje em dia balança de quartzo. Se sabia já desde a época do Becquerel que o raio-x, não, já da época do Röntgen, que o raio-x ionizava o ar. Esse era um dos primeiros fenômenos descobertos na época do Röntgen. Então, o raio-x, então a Madame Curie descobriu que não era raio-x, aquilo que saía do material, dos minérios de urânio, não era raio-x, era outra coisa, que ela chamou era radioatividade, né? Era outra coisa, era uma radiação diferente do raio-x, era uma radiação que era própria de alguns materiais, que são materiais radioativos, então ao contrário do Becquerel, a Madame Curie fechou bem o problema, está bem definido o problema. Como aquela radiação, assim como no raio-x, ela produz ionização do ar, eles fizeram um equipamento, uma câmara de ionização, que ele botava o material e ionizava o ar, isso produzia uma corrente, alterava um quartzo e você conseguia medir a quantidade de material que estava aqui. Com uma precisão em corrente que até hoje ninguém conseguiu superar. Tá? Então, ela conseguiu medir efeito radioativo de materiais, de muito pouco material, porque ela tinha um equipamento sensível. Então, numa dessas manipulações de um desses sites da Brenda, ela descobriu que ela foi fazendo reação química, limpando, e descobriu que tinha um material que era mais ativo do que o urânio. O material até então era urânio, né? Quer dizer, até durante muito tempo ficou chamando de raios urânicos. Os raios urânicos, né? Porque era só o urânio que era radioativo. Aí, numa dessas coisas, ela descobriu que tinha um troço ali que era... Bom, nisso ela descobriu, e aí descobriu quase ao mesmo tempo, o Schmidt na Alemanha, descobriram que o tório também era radioativo. Então, nos minérios que eles trabalhavam, apareceu o tório, descobriu o tório. Então, tinha raios urânicos, raio tórico. Aí logo a Madame Curie disse, não tem raio urânio, raio tórico não, é radioatividade. Então, alguns materiais como o urânio e o tório emitem essa coisa. Não tem raio, não é raio, né? Não é raio urânico, raio tórico, não. É radioatividade. Bom, aí quando ela estava trabalhando, ela descobriu que tinha um material que era, não sei quantas vezes, não me lembro agora, 300 vezes, 400 vezes, mais intenso do que o tório, do que o urânio. E foi limpando, fazendo química, aí descobriu polônio. O polônio foi o terceiro elemento radioativo. Esse é o primeiro que ela descobriu, né? O primeiro que ela descobriu? Que ela descobriu, mas foi o terceiro radioativo, porque teve o urânio, o tório e aí o polônio, né? E ela deu o nome de polônio porque ela era polonesa, então em homenagem à sua nação.
E logo depois, no mesmo ano, isso é 98, isso tudo 98. E no mesmo ano, logo depois, ela trabalhando, aí descobriu o rádio. Descobriu o rádio, né? Então, ela descobriu os dois elementos e caracterizou todo o fenômeno, tá? Então, portanto, eu tenho um amigo que tem um livro que é também bem famoso, né? Que é o Roberto Martins. Então, o Roberto Martins tem um trabalho enorme sobre essa história. Então, o primeiro artigo que ele escreveu sobre isso, o título do artigo é Como Becquerel não descobriu a radioatividade. Então, quer dizer, os livros de história, todos eles são distorcidos com relação a isso. Na verdade, quem descobriu a radioatividade, o experimento feito pelo Becquerel é que abriu a linha de pesquisa e que permitiu a descoberta depois, tá certo? Então, ele, não teria havido a Madame Curie se o Becquerel não tivesse feito aquele experimento. Isso é fato. Isso é fato. Mas do ponto de vista de epistemologia da ciência, a gente só pode dizer que uma pessoa descobre um fenômeno quando ele entende o fenômeno. Quer dizer, então, no caso, quer dizer, quem entendeu o fenômeno foi a Madame Curie. Né? Bom, então a Madame Curie depois tem toda uma vida dedicada à radioatividade, né? Isso é... Bom, aí ela é a primeira... E ela ganha, em 1903, ela é a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Então ela, o Pierre e o Becquerel ganharam o Prêmio Nobel de 1903 pelos estudos da radioatividade. Depois, o Prêmio Nobel de Física. Depois, em 1911, ela ganha sozinha, ela ganhou 2 Prêmios Nobel, Madame Curie. Ela ganhou sozinha o Prêmio Nobel de Química. Tá? Mas a sua formação era em física. A formação dela era em física. Mas, então, e aí em 1911 ela ganha o Prêmio Nobel sozinha. Né? Ela morre em 1934. Ela não vê a filha dela ganhar o Prêmio Nobel. A Irene, que foi trabalhar com ela, ganhou o Prêmio Nobel junto com o marido. Na casa dos Curie tinha 5 Prêmios Nobel. Tinha o Prêmio Nobel dela e do Pierre, Que é o esposo. Tinha o Prêmio Nobel da Irene e do Frederico Joliot Curie, que era o esposo da Irene. E a segunda filha, a Madame Curie, e o Pierre tiveram 2 filhas, a Eve e a Irene. E o marido da Eve ganhou um Prêmio Nobel da Paz. Caramba. Então, um jantar na casa dos Curie, quer dizer, claro que esse jantar não podia acontecer, porque quando o marido da Eve ganhou o Prêmio Nobel, a Madame Curie já estava morta, né? Mas a família Curie tem 5 Prêmios Nobel. Que conversa maravilhosa, né, pessoal? Com muita aprendizagem aí, é muito conhecimento, e a gente fica aqui ouvindo aqui o professor Carlos Alberto. Eu gostaria de agradecer pela entrevista, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal.